Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Já está vermelha a luzinha aqui. Será que vai até o final do primeiro tópico? Se não, já troca agora, né? Já fica mais ou menos resolvido. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a humanidade de Cristo. A nossa lição é a lição de número 5. Ainda tem revista aí? Tem uma revista ali ainda, quer dizer, acho que tinha, não tem mais não. A vida é assim, irmão, muda de um segundo para o outro. Então você fica atento aí, porque assim como foi com a revista, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá, glória. Então, fica ligado. A lição é a número 5. Deixa eu te dar um conselho aqui. Você que está deixando para estudar a lição só aqui na hora da EBD, eu preciso lhe advertir que você está em um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Porque quando você chega aqui já tendo estudado em casa, então vou esperar. Então quando você estuda em casa, quando chegar aqui eu vou poder... Obrigado, meu filho. Aí quando chegar aqui eu vou poder fazer os acréscimos que a gente sempre gosta de fazer, né? Penso que o professor precisa ter a sensibilidade de sempre acrescentar alguma coisa no conteúdo aí, porque a revista você já tem, não é? Então, fica esse conselho para nós. A lição é de número 5, a humanidade de Cristo. Nós vamos dar uma olhada aqui nas questões do gnosticismo, agnosticismo, entre outras heresias que querem refutar a humanidade de Cristo. Infelizmente, até alguns cristãos acabam por desconsiderar a humanidade de Cristo, porque acham que a ideia de Cristo humano é uma ideia que enfraquece o Cristo. Só que a leitura ela é o contrário. É exatamente o Cristo, homem, é que morreu por você, viveu por você, foi tentado em tudo e não pecou jamais, pensando em você. Então, querido, a ideia de que eu olhar para Cristo, vendo em Cristo o Cristo homem, enfraquece o Cristo Deus, essa ideia é uma ideia equivocada, porque a visão ela deve ser o contrário, no sentido de, não no sentido de que olhar para Cristo, vendo nele o Cristo homem, vai fortalecer o Cristo Deus, não é essa a questão. Mas a questão é que o Cristo homem, ele vem, o Cristo Deus, ele vem como homem, para viver como homem, vencer o pecado como homem, morrer como homem. Tá certo? Então, muito importante você considerar isso aí, tá bom? Esse é o texto que está na lição aí, para quem está sem revista, você vai acompanhar aí. Sempre aquela orientação básica, assentar-se sempre no lugar onde tem o X, mantendo aí o distanciamento, mantendo sua máscara. No final, quero dar uma palavra aqui sobre essa questão das máscaras. Nós temos alguns irmãos que estão dando trabalho para os diáconos aqui por causa de máscara. Podemos não, mas no final vou dar uma palavra sobre isso. Então vamos nos ajudar quanto a isso. Nós entramos na onda verde, sinal de progresso, mas nós não podemos baixar a guarda. Os protocolos continuam os mesmos. O uso do álcool gel, distanciamento, o uso de máscara, continua tudo a mesma coisa, tá? Essa pequena ideia de flexibilização, ela não nos libera de ter os cuidados devidos aí. Aí na sua revista, nós vamos fazer uma leitura responsiva, tá bom?
A leitura responsiva é bom para você participar. Eu gosto que você participe comigo aqui. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pastor Billy Graham, em uma de suas mensagens, e essa no Maracanã, ele disse o seguinte: eu era um menino de 6 anos e sem querer eu pisei em uma formiga. E quando eu olhei a formiga, ela se contorcia. E eu me abaixei, eu conversava com ela, mas eu percebia que ela não me entendia. Por mais que eu pedisse desculpa para a formiga, ela não me respondia nada, porque ela não compreendia. E a minha vontade era me tornar uma formiga, para que eu pudesse falar na linguagem das formigas e para que eu pudesse ajudar aquela formiga. E ele conclui a mensagem dele, isso é a mensagem dele, dizendo assim: Cristo Jesus, o Filho de Deus, se tornou um homem, sentiu tudo que os homens sentem, se comunicou com os homens na linguagem dos homens, morreu pelos homens, ressuscitou pelos homens, voltará pelos homens. Quantos querem entregar a vida a Jesus? Pronto. Até eu lá ia na frente, na hora. Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus que se torna homem e que vive tudo aquilo que os homens viveram e sentiu tudo que os homens sentiram e venceu tudo que os homens precisam vencer. Esse é o Cristo. O último versículo vai dizer assim, ó: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que estão tentados. Ele pode te socorrer. Amém? Ah, mas o meu pecado é um pecado que já se repetiu muitas vezes porque a carne é fraca. E quem te ensinou que o pecado é vitamina? Como é que é isso? Irmãos, deixa eu trazer uma palavra de clareza aqui. Sabe por que uma pessoa cai no mesmo pecado? Caiu naquele pecado, aí levantou, aí caiu de novo, aí levantou, aí caiu de novo. É por 2 motivos. Primeiro motivo, ele ainda não se abriu para ser tratado naquele pecado. Ele não se abriu. Não se abrir aqui tem a ver com confissão. Confissão mesmo, olhando no olho de alguém. Pode ser o meu nesse caso.
Confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Quando você vem e você confessa com a liderança espiritual, lógico, bem abalizada, equilibrada, espiritual, você confessa, você é confrontado e você é curado do poder daquele pecado. Quando você confessa a Deus, você é perdoado. Se eu abrir aqui a palavra para algumas pessoas darem seus testemunhos aqui, elas vão poder vir aqui e dizer assim, não, realmente, depois que eu abri o meu coração para isso aí, eu percebo que eu estou livre daquilo que eu caía sempre. Segundo motivo, a falta de verdade é que impede as pessoas de abandonar um pecado que ela cai sempre nele, porque falta verdade. O grande problema das pessoas não é o pecado que elas cometem, o grande problema das pessoas é a mentira, a negação. A pessoa nega o tempo todo. Fulano, ó, não, está ficando doido, o sangue de Jesus tem poder. Teve um dia que eu falei para uma pessoa, disse, eu sei que o sangue de Jesus tem poder, mas a pergunta que eu te fiz não foi essa. A pergunta que eu te fiz foi, como é que é aquele negócio? Não, misericórdia. Pensa direitinho. Então, irmãos, eu estou pegando aqui o gancho daquele que pode socorrer, para te dizer o seguinte, Cristo pode te socorrer. Fala amém, fala. Isso. Só que você tem que ser verdadeiro. Você não pode ficar na meia engorda, não. Você tem que ser verdadeiro. Meu problema é aqui, ó. Essa aqui é a minha fraqueza. Tem uns que são mais espirituais, né? Esse é meu espinho na carne. E desde quando pecado é espinho na carne? Você não sabe o que é espinho na carne. Espinho na carne é outra coisa. Podemos conversar depois, se for o caso. Mas pecado, fraqueza, irmão, não é espinho na carne. O pecado, ele tem que ser chamado pelo nome. Entende? O pecado tem que ser chamado pelo nome. Essa oração que você faz à noite na hora de dormir, confessando todos os pecados por atacado, isso não tem valor, não. Peca a varejo e confessa atacado, o que é isso? Não, você tem que confessar também a varejo. Certo? Senhor, quero pedir o Senhor perdão por esse pecado aqui. Ah, mas eu tenho vergonha, mas você não teve nada de pecar, ué. É exatamente essa vergonha de falar com Deus, que pecou, é que vai te ajudar a não fazer amanhã. Ih, rapaz, se fizer isso à noite, tem que falar com Deus de novo. Eu não vou fazer isso, não. Isso vai contribuir, isso faz parte do processo. Porque o cara peca a varejo e aí quer confessar atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Não, meu filho, não é assim não. Vai lá, diante do Senhor, vai confessar. E aí eu gosto do Salmo 139, verso 23, 24. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me os pensamentos. Agora, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse vê se há em mim algum caminho mau é aquela parte que você fala assim, agora, Senhor, se tem mais alguma coisa que eu estou deixando passar, então o Senhor me sonda aí, tem misericórdia de mim e perdoa também, porque eu esqueço, peco tanto que eu esqueço um bocado. Só lembrei desses aqui. Certo? E aquele que sofreu na carne e que venceu na carne, tudo isso aí que você está confessando, ele venceu, ele pode te ajudar a vencer também. Amém, igreja? Aleluia. Vamos ler juntos? Nisto, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4, 2 e verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, então esse espírito não é de Deus. Aqui João já está se dedicando a combater uma linha herética
que dizia o seguinte: a carne para nada presta, a carne não vale nada, carne não presta para nada. Então Jesus não pode ter vindo em carne, porque a carne não presta. E aí a gente escuta alguém falar assim: porque isso aqui, ó, isso não vale nada. Eu já imagino que a pessoa, estou falando da camisa. Essa ideia de que isso aqui não vale nada é meio dentro dessa linha aí, que a matéria não vale nada. Então você precisa ficar ligado nisso aí. Você tem que pensar que o que dificulta para você é a natureza adâmica. A natureza que você herdou de Adão, natureza pecaminosa, e que te leva a negar fraquezas, que te leva a transferir culpas, responsabilidades. Nem posso falar muito disso, porque hoje à noite eu vou falar sobre isso, você não vinha aqui não. Então, o que acontece é o seguinte: essa ideia de que a carne não vale nada é uma ideia que faz parte de uma linha herética. E João está combatendo essa heresia aqui. Irmãos, existem dois tipos de heresias. Você devia anotar isso aí. Existem dois tipos de heresia: heresia relativa e heresia absoluta. O que é uma heresia relativa? Usar maquiagem é pecado. Isso é relativo. Isso é uma heresia relativa. Dá para passar. É mais ou menos isso. Ah, não, porque jogar bola é pecado. Isso é heresia relativa. Então, o que é uma heresia absoluta? Heresia absoluta, por exemplo, quando você diz assim: não existe trindade. É uma pessoa só que se manifesta de três formas diferentes, mas não tem trindade. Isso é heresia absoluta. Quando você condiciona a sua salvação a qualquer outra coisa que não em Cristo, é uma heresia absoluta. Quando a igreja romana estabelece os sacramentos, e aí alguns de vocês vão saber dizer para nós quais são os sacramentos, mas para evitar recaídas, não vou pedir para ninguém citar isso aqui. Quando a igreja romana estabelece os sacramentos, ela diz o seguinte: Jesus morreu na cruz. Isso está lá no concílio, não sei de qual que era o concílio, mas foram vários concílios. Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus é poderoso, mas a morte de Jesus sozinha não vai dar conta da salvação. É pouco. Então agora se estabelece os sacramentos, porque os sacramentos vão ajudar na salvação. Essa é a ideia do sacramento. Entendeu? Quem não é batizado, então, não consegue receber a salvação. Quem não participa da comunhão não é salvo também. E por aí vai os sacramentos, que são vários. Então, a igreja estabelece naquele momento que o sacrifício de Jesus é poderoso, mas não é tão poderoso o suficiente para salvar as pessoas. Então, estabelece os sacramentos. E tem algumas igrejas evangélicas também que têm alguns sacramentos. Igreja evangélica estabelece alguns sacramentos. Se você não fizer daquele jeito, oração, Deus só atende se for de joelho. Se não for de joelho, Deus não atende. Isso é heresia, filho. Isso é heresia, você tem que ter cuidado com isso aí. Deu para entender a diferença? Heresia relativa, heresia absoluta, entendeu? Ficou claro isso? Então, muito bem. A doutrina da humanidade de Cristo, genealogia, de acordo com Mateus, de acordo com Lucas. Mateus, ele vai seguir aqui a descendência de Jesus a partir da linhagem de Davi, via Salomão, papapá. Lucas vai seguir a partir de Davi pela linhagem de Natã, Maria, e chega aqui. Volta aí para a sua revista, por favor. Quero considerar com você isso aí, ó. Está na sua revista assim. Mateus, ao traçar a genealogia de Jesus, começou em Abraão e prosseguiu até
Davi. Lucas, por sua vez, acompanhou a ascendência de Jesus a partir de José, chegando a Adão. Ao assumir a condição humana, o Messias de Israel também se sujeitou a todas as limitações impostas ao homem, como podemos depreender dos tópicos que vamos ler agora. Tem alguns irmãos, quando vai ler a Bíblia, na hora que chega na genealogia, ele pula aqui as páginas todas. E é muito importante você não pular. Você pulou esse ano? Volta lá. Volta lá, volta. Vai dar prazo. Tira um dia só para voltar na genealogia. É importante ler genealogia. Eu não li a genealogia. Até que eu fui participar de um evento de líderes e um pastor, colega, pastor Raimundo Pessoa Filho. Marquinhos conhece, Raimundo. Raimundinho. Raimundinho, porque ele é menor que eu, então aí. Todo baixinho é assim, encontrou um menor, já se sente um gigante. Não é assim, João? Eu sei que é. Aí um dia nós fomos nesse evento, aí o Raimundinho, ele foi pregar, e ele pregou na genealogia. Na linhagem ali, que vem de Sete. Depois que Abel é morto, nasce um filho, dá o nome de Sete, que é o substituto. Aí pegou ali. Enoque, Jared, e pregou na genealogia. Eu falei, eu preciso ler mais genealogia. A partir dali eu passei a ler. Até ali eu não lia, não. Isso já faz 15 anos. Então, importante você ler genealogia. Por exemplo, agora, você tem aí, ó, a linhagem de Jesus, de Davi, José a partir de Salomão, Maria a partir de Natã. Tá? Vamos lá. Está na sua revista assim, ó. Cadê o microfone, filho? Deixa na mão do Marcos aqui, que o Marcos e o Célio vão revezar na leitura para mim. Esses dois homens com voz de anjo. Louvado seja Deus. Vamos lá. Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. No entanto, o seu nascimento e desenvolvimento humanos ocorreram de forma natural, como acontece a qualquer outro homem. Vamos ler esse texto aqui? Todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Espera aí, gente. É até aí só mesmo. Lucas 4, 22. O que é que eu quero dizer aqui? Na cabeça de algumas pessoas, muito embora a Bíblia relata tão claramente o que nós estamos falando aqui, lendo, na cabeça de algumas pessoas, Jesus surge do nada assim, ó, já com 30 anos de idade. Eu sou o Cristo. Alguém gritou lá, e agora? Quem poderá nos defender ele? Eu. Não, filho. Não é assim, não. Jesus nasceu, cresceu, viveu, e ele era conhecido como o filho de José. Ah, é o filho de seu Zé que mora ali, ó, o carpinteiro. É assim que ele era conhecido. O que eu estou querendo que você pense aqui? É que Jesus, ele nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Certamente na idade ali do Daniel, Jesus caía, ralava os joelhos, Maria vinha, socorria, dava dor de ouvido. Tudo isso, mesma coisa. Tá? Porque às vezes na cabeça da gente, esse Cristo que viveu como homem é um pouco pesado para nós, né, irmã? Lá sim. Mas ele viveu como homem mesmo. É isso aí. Vamos lá. O que mais nós temos aí? Jesus tinha aparência e composição humanas. Vamos ler? Nada do que se via na aparência física de Cristo diferenciava dos demais judeus. A única vez que ele mostrou-se dessemelhante dos homens foi na transfiguração, o que corrobora a premissa de que o aspecto físico de Jesus era bastante comum. Vamos ler o texto aqui todos juntos? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai,
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Lucas 24, 39. Esse texto aqui, ele é depois da ressurreição. E depois da ressurreição, ele continua com o corpo físico, chamado de corpo glorificado. Existe corpo de glória, corpo glorificado. Lá na visão de Eliseu, quando Elias é tomado, ele vê carros e cavalos, e esses carros e cavalos separam os dois, e Elias sobe no redemoinho. E alguém diz, porque aqueles são cavalos glorificados. Não. Cavalo glorificado é um pangaré desse aí agora, que foi transformado no corpo de glória. Não é assim, gente. Vamos entender isso. Corpo de glória, anjos. Corpo glorificado, esse corpo de Cristo. É o corpo que você vai receber no arrebatamento da igreja. Está crendo, não? Isso. Corpo glorificado. E nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados junto com Ele, por aí vai. Você conhece a Bíblia, você sabe como é que fala lá, tá? Então não confunda corpo de glória com corpo glorificado. São duas coisas diferentes. Então aqui Jesus está mostrando aos seus discípulos as mãos, com as marcas dos cravos, os pés, o lado aqui, que foi ferido com a lança, onde saiu água e sangue. Então, ele está mostrando que o corpo físico está ali e é verdadeiro. Não é uma ideia, uma ficção. Não, é verdade, existe. Tá? Jesus experimentou todas as limitações físicas impostas ao ser humano. Cristo ficou cansado depois de uma caminhada. Sentiu fome após um longo jejum. Teve sede junto à mulher samaritana e enquanto estava na cruz. Experimentou a dor e, por fim, passou pela morte. Vamos ler o texto aqui? E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27, 50. Morreu, gente, aqui, ó, entregou o Espírito, morreu. Essa é a experiência das emoções humanas, tá? Nós vamos para frente aqui, nós vamos pensar um pouco agora sobre algumas linhas de heresia que nega a humanidade de Cristo. Até aqui, está tudo certo? Tem alguma pergunta? Só levantar a mão que o microfone vai chegar para você perguntar aí. Não? Podemos seguir? Está dando para entender? Então tá. Dentro dessa questão aqui da experiência humana, lá no barco, a Bíblia diz que Jesus estava cansado e que ele dormiu no fundo do barco. Lá naquela tempestade, exatamente, essa aí que você lembrou. Cristo dormiu. A humanidade de Cristo está bem clara ali. A Bíblia diz que Jesus, ao saber da morte de Lázaro, Jesus chorou. Daqui a pouco esse texto vai brotar aqui também. Então, Cristo, homem, sentindo tudo que os homens sentem, todas as emoções que os homens sentem, cansaço, fome, fadiga, por aí vai. Lá no Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Isso é uma manifestação clara da humanidade de Cristo ao se deparar com a morte. Nenhum ser humano, ao saber que vai morrer e que não tem escape, consegue ficar tranquilo e sereno, como se estivesse tomando água de coco. Não, senhor. Existe uma pressão aí, emocional. A Eliane poderia explicar melhor isso depois para nós. É a área dela. Então existe essa pressão aí. Eu, quando leio que Pedro dormia, estava preso, ia ser morto no outro dia, Tiago já tinha sido degolado, no outro dia era Pedro, o anjo tem que acordar Pedro para ele sair da cadeia. Vai ter sono assim. Pedro não era de Mantena, não. O pessoal de Mantena tem sono assim. Pressão
7/3 só pode. Eu tenho um colega que trabalha aqui que é assim, a pressão dela é 7/3. Então presta atenção. Só que aí também eu lembro que Pedro tinha uma promessa. Jesus fez uma promessa para ele. Talvez ele ficou firmado, certamente, ficou firmado nessa promessa. O cara ia morrer no outro dia, estava dormindo, mas teve que acordar ele. E falar com ele, já peguei suas coisas, está aqui, ó. Calça, sandália, põe a túnica, coloca o cinto, vamos embora. Calça aí, vamos, rapaz. Hã? Como? Bora, moço. O cara estava dormindo. Dá uma mensagem, né? Pois é. Jesus experimentou emoções humanas. Vamos ler juntos? Então, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui agora. Jesus chorou. Agora esse aqui. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Qual que é o sentimento que tem envolvido aqui, gente? Hã? Não posso pensar que Jesus chegou e disse: senhores, dá licença, por favor. Virou a mesa. Senhores, por favor, pode sair por aqui. Obrigado, obrigado. Por aqui, senhor, obrigado. Não, gente. Que Jesus chegou e virou a mesa mesmo, e fez um azorrague de corda. É um cinto, gente. E chamou na turma. Eu tenho um amigo, vou falar nome não, vocês já ouviram ele aqui pregar algumas vezes. Tem um amigo que era pastor, é pastor. Na época ele era o prefeito da cidade também. E tinha uma moça brincando com os irmãos de ficar endemoniada no culto e avacalhando o culto. E esse meu amigo falou assim: deixa comigo, hoje eu vou expulsar o demônio. Hoje eu senti que é comigo. E quando a moça caiu com aquela presepada toda e não era demônio, ele puxou do cinto. Eu acho que ele lembrou desse texto. Ele puxou do cinto e partiu. E dá lambada daqui, dali, corre lá, corre cá. E ficou o apelido dele, Pastor Lambada. Eu tenho cada amigo, irmão, você não sabe, da missa metade. E deu-lhe cinto. A igreja é grande, ele corria em volta dos bancos assim, ó. Ele atrás puxando lambada. E não era demônio. O problema era, né? Não estou te incentivando a nada, Fábio. Fica em espírito. Então, Jesus aqui está manifestando aqui uma emoção de ira. Certo? Muito bem. Pastor Lambada. Esse ano ainda quero convidá-lo para vir pregar aqui. Vai que alguém resolve querer simular alguma manifestação aí vai desenvolver esse ministério dele. Né? Vamos lá. Ensinos contraditórios. Primeiro, agnosticismo. Nós vamos ver aí a questão do agnosticismo. Vamos ler primeiro na revista? Os agnósticos afirmam que o homem não pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eles defendem que todo conhecimento é relativo, parcial e incerto. O que é agnosticismo? Doutrina que reputa inacessível ou incognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião, a existência de Deus, o sentido da vida e do universo, na medida em que ultrapassam o método empírico de comprovação científica. O que o agnosticismo aqui está dizendo? Nada daquilo que não pode ser comprovado empiricamente, ou seja, não pode ser experimentado, fazer teste, pode-se dizer que é verdade.
É isso que o agnosticismo está dizendo aqui. Tá? Concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. Apolinarismo, isso está na sua revista aí. A ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano, e que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Isso aqui era um bispo da igreja, e esse Apolinário aqui, ele saiu com essa, diria Rejane, saiu com essa bitela aqui, ó, negando a humanidade de Cristo, negando que o Cristo humano era completamente humano, mas que não, que ele não tinha natureza humana, não tinha espírito humano, nada disso. Isso aqui é heresia. Nestorianismo, doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Monofisismo, ideia de que Cristo possuía só uma natureza. Então, isso tudo aqui são heresias que são pregadas. Porém, tem algumas que são mais atuais e eu quero gastar um pouco mais de tempo nelas, porque elas são mais atuais e estão manifestas aí no dia a dia nosso. Estou esperando um pouquinho aqui que tem um pessoal escrevendo. Pode tirar foto se for o caso também. Tá? Docetismo. O que é docetismo aqui? Vamos ler juntos? Heresia dos séculos 2 e 3, que negava houvesse tido Jesus Cristo, corpo verdadeiro, e afirmava que só em aparência nascera, vivera e sofrera. Ou seja, é só aparência, não é bem assim não. O que vocês vê não é a realidade. Está com aparência de humano, mas não tem nada de humano aí. É isso que eles estavam ensinando lá, no docetismo. Microfone aqui, ó. Corre, obreiro. É só completar a frase. O doceta, né, que eu acho que é o adepto lá do docetismo, ele falava que quando Jesus caminhava na areia, ele não deixava pegadas. Isso porque ele não era corpo, não era homem. Pois é. E aí aquela música, né? Sonho que eu tive essa noite. Aí está fora pro docetismo. Aí era as pegadas do cara mesmo. Então, música bonita, inclusive. Então, o que acontece? Essa ideia do Cristo com aparência humana, mas não com natureza, não com corpo humano, é do docetismo, não é verdadeira. Cristo tinha corpo humano, homem, Cristo, homem, tá bom? Gnosticismo. Religião, ocultismo, movimento de teor religioso que, possuindo caráter sincrético ou esotérico, foi criado nos séculos iniciais do calendário. Qualquer busca pelo conhecimento místico das verdades divinas ou transcendentes que se podem referir ao estado espiritual de um indivíduo. Aqui eu quero falar um pouquinho mais com você. A questão do sincretismo, e do esoterismo, ela é muito presente em alguns momentos, até em algumas igrejas evangélicas. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do sincretismo religioso, porque o sincretismo religioso, ele vai te levar para um ponto em que tudo é válido se você receber o seu milagre. Vale tudo. Pode misturar tudo, que não tem problema. E aí nós entramos naquilo que é chamado de ecumenismo. Eu sou 100% anti-ecumenismo. Sou totalmente desfavorável ao ecumenismo. Totalmente. Por motivos que eu gastaria o dia inteiro para falar aqui, mas vou simplificar. Quando eu entro na linha do ecumenismo, eu preciso desconsiderar tudo o que foi feito na reforma protestante. E eu preciso dizer que aqueles irmãos cometeram um grande equívoco
E vou mais, eu preciso até pedir perdão em nome deles, porque eles erraram demais em ter feito a reforma. Então, essa ideia do ecumenismo, ela é uma ideia que acaba se tornando sincrética. Sincretismo religioso. Aquelas mensagens que você recebe, manda essa mensagem para mais 10 pessoas, você vai ver o que vai te acontecer. Você já sabe, nada. O que vai te acontecer? Nada. Sincretismo. Tem que ter cuidado com isso. E aí alguns irmãos cometem a infelicidade de sair mandando aquela mensagem para mais 10, e esperando o que vai acontecer. Já sabe, é nada. Sincretismo. E aí vem o sincretismo religioso. Rosa Consagrada, Vale do Sal, a Porta do Milagre, e papapá. Está entendendo? Isso tudo entra no sincretismo religioso. E as questões esotéricas também é do agnosticismo. Quando você for à Índia, você vai descobrir que a questão do yoga não é só uma técnica de relaxamento, não é só uma questão de meditação. Yoga nasce no hinduísmo. Yoga é maligno. É um comportamento espiritual maligno e que traz grandes prejuízos espirituais. O yoga é usado no hinduísmo para, através da meditação, os deuses do hinduísmo que vêm e a pessoa libera os seus chakras. Tudo hinduísmo. Você é servo de Deus, amém? Então você não pode, Você serve ao Senhor. Você vai para a oração, amém, querido? Vai para a oração, vai buscar a Deus, vai consagrar, oração de madrugada, jejum, leitura de Bíblia, escola dominical, culto à noite. Quarta-feira tem culto, as lições das células estão fantásticas, Deus está falando de maneira tão poderosa, preparadas com carinho para abençoar você, o seu crescimento espiritual, seu líder lê, prepara para te abençoar. Entendeu? Importante você participar das coisas da igreja. Esse negócio de yoga não é para você. São coisas esotéricas. Você tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Os signos. Porque eu sou de Capricórnio. Não, meu filho, você não é de signo nenhum. Nós não cremos nisso. Nós somos de Deus, amém, amado? Nós pertencemos ao Senhor. Nós não acreditamos nessas coisas. Isso tudo tem a ver aqui, agnosticismo. Certo? Aí o cara, não, eu não acredito não, só leio por curiosidade, mas leio todo dia. Que curiosidade é essa que não acaba? Todo dia está lendo lá. A sua cor para hoje é verde. Para com isso, irmão. Nada contra quem está de verde, não. Foi só assim. Podia falar amarelo, azul, qualquer outra cor. Azul não é uma cor muito boa para esses dias, não. Então, o que acontece? Essa ideia agnóstica, ela tem que ser mandada embora. Não pode fazer parte da nossa vida. Quem está entendendo diz amém? Eu gostaria que o senhor desse uma clareada aí em relação a essa posição do senhor sobre o ecumenismo. De repente tem pessoas que estão aqui e para elas essa palavra é nova e não sabe o que é isso, né? Só der só uma clareada aí. Tá. A questão do ecumenismo é a ideia de unir as religiões aí para caminharem juntas. Presta bem atenção. Irmãos, eu não tenho dificuldade de caminhar, de conversar, dialogar, de ter amizade com quem quer que seja. Agora, quando nós vamos tratar das questões do reino de Deus e da teologia bíblica, nós não podemos negociar. São valores inegociáveis.
os valores da palavra de Deus. Vamos nos unir às religiões todas da cidade, os líderes religiosos aqui, e nós vamos ter um encontro lá para conversar com o governador sobre as questões da cidade. Não tem problema nenhum. Nós vamos todos lá, eu, o padre, o pai de santo, o não sei quem, vamos todo mundo lá, vamos encontrar para conversar sobre as questões que interessam à cidade. Estamos conversando sobre isso, acabou. Não tem problema. Vamos nos reunir para a gente fazer orações juntos. Não, não vamos não. Nós não vamos não. Nós não vamos não, porque nós estamos falando agora de coisas que movem no mundo espiritual. E eles não creem naquilo que eu creio. E eu não creio naquilo que eles creem. Existe um desvio teológico aí. Então disse, eu não vou participar. É dentro dessa linha aqui que eu estou colocando. Tá? Vamos fazer um culto ecumênico. Não, não vamos não. Não vamos não, porque não vai dar certo. Não é o que eu creio, não é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz. Não, mas cada um faz sua parte. Pois é, cada um faz sua parte na sua igreja. Vamos unir para fazer junto. Estou fora. Então é dentro dessa visão aí. Ah, mas o pastor não sei quem faz. O respeito perfeitamente. Eu não faço. A questão de dividir o altar, né, com pessoas que não professam a mesma fé, não têm o mesmo entendimento. Exatamente. Isso aí. Aí fica difícil. Aí vamos fazer um culto ecumênico aqui. Vamos ouvir o Pai de Santo agora. Aí ele vem aqui e vai dar as bênçãos dele. Em nome de Ogum, de não sei quem. E vocês respondendo embaixo, amém. Quer dizer, fica complicado. Não é? Complicado. Aí vem o padre. Vamos ouvir o padre agora. Então, que Maria interceda por nós junto a Deus e vocês. Amém. Quer dizer, fica difícil, irmão. Fica difícil. Não dá para fazer. Ficou claro isso? Estou falando isso tudo aqui por causa da questão do sincretismo. Essa mistura sincrética. Isso não é para nós. Isso não é legal. Nós somos melhor do que alguém? Não. Nós não somos melhor de quem quer que seja. Nós dependemos todos. Nós dependemos todos da misericórdia e do favor do Senhor. Quantos dependem da misericórdia do Senhor? Glória a Jesus. Todos precisamos. Não é questão de ser melhor e de ser pior. É questão de acreditar ou não acreditar naquilo que está sendo feito. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Se a minha fé não está envolvida, então eu estou fora. Tá? Aqui é para aumentar aí no seu conteúdo. O concílio de Calcedônia enfatizou igualmente a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Quem está com o microfone aí, vamos ler? Perfeita. Vamos ler juntos? Perfeita a coexistência das duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma essência consubstancial com Deus, da mesma essência consubstancial com o homem, das naturezas sem confusão, sem divisão, sem mudança. A distinção das duas naturezas de forma alguma é abolida por causa desta união, mas antes as propriedades características de cada natureza são preservadas e reunidas para formar uma só pessoa. Esse concílio aí, da Calcedônia, é uma reunião dos líderes da igreja em 451, depois de Cristo. Os líderes religiosos, os líderes da igreja se reuniram para discutir sobre a questão da natureza humana de Jesus, exatamente porque naquela época existia muitas ideias contrárias à natureza de Jesus. Então os líderes, aqueles que pensavam em nome da igreja, que falavam em nome da igreja, eles se reúnem e recebem o nome de Concílio de Calcedônia. E esse concílio então vai falar o que a igreja acreditava e vai fazer um documento dizendo o que a igreja acreditava sobre a natureza humana de Jesus. E chegou a essa conclusão que você tem aí, ou parte da conclusão você tem aí. É muito importante, irmãos, que nós, enquanto crentes em Jesus, possamos
crescer em conhecimento. Diga forte, diga aí. O demônio da heresia só será vencido pela unção do conhecimento. Vai. Tudo junto agora. O demônio da heresia só será vencido pela unção do conhecimento. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de conhecimento. Precisamos ler mais, estudar mais, buscar em Deus, ler bons livros. Irmãos, tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente com conhecimento, sabendo o que está falando, preparado. Precisamos ouvir mais. Só que, infelizmente, nós ouvimos com o seguinte filtro: se vem e concorda com o que eu já penso, ok. Se não concorda, já estou fora. Precisamos melhorar um pouco desse filtro. Espera aí, eu não concordo com isso aí, mas deixa eu ver isso mais de perto. Tudo é peixe. Eu ouvi essa frase na minha primeira aula, seminário, lá no ano 2000. Primeiro dia de aula, primeira aula. Tudo é peixe. Come com cuidado. Tira os espinhos, coloca de lado. E vai comendo. O fato é que nós precisamos de crescer. Posso ouvir um amém, igreja? Eu ouvi de um pastor assim alguns anos atrás. Eu não quero ser pastor de uma igreja pensante. Porque uma igreja que pensa demais exige demais. Eu disse, eu ao contrário de você, quero ser pastor de uma igreja pensante. Uma igreja que pensa valoriza mais o seu pastor. Uma igreja que pensa reconhece o trabalho do seu pastor. Uma igreja que pensa honra o seu pastor, porque pensa. E o número de pessoas que pensam é muito pequeno, gente. Então, quanto mais gente pensar, melhor. Então, quero convidar você a crescer em conhecimento. Leia mais. E dentro desse estudo que eu estou te aconselhando a fazer, o último lugar que você vai pesquisar é a internet. É o último. Primeiro você vai ler livros. Livros que você pode passar aqui que eu vou te indicar, para aumentar o seu conhecimento. O Senhor vai nos dar um templo próprio. E nesse templo próprio nós vamos ter uma biblioteca. Vamos ter uma biblioteca para você ir para lá e estudar. Vamos fazer um negócio chique. Negócio top, igual nós assim, top, do nosso nível. Amém? Bonito para você ir para lá, passar o dia estudando, para você crescer. Quero te ajudar em crescimento. Crescer em graça e em conhecimento de Deus. Precisamos de, Joab falou aqui, precisamos de mais mestres, gente mais dado ao conhecimento. Agora, o conhecimento, ele dá trabalho, né, Viviane? É cansativo. Sua mente cansa, você precisa... Se você não está disposto a se desgastar, você não vai conseguir aprender. Eu conheço alguém que diz que o conhecimento angustia. Na hora que ele disse, eu até não entendi muito, mas hoje compreendo um pouco melhor. O conhecimento realmente ele angustia. Porque o conhecimento te leva a fazer reflexões profundas sobre você. E você precisa mudar algumas coisas quando você começa a ter alguns conhecimentos, né? Posso continuar? Não posso? Credo de Calcedônia, 451, está aí. Vamos ler esse credo aqui? Vamos lá. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma, facional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade e racional de corpo. Eita, perdi tudo aqui agora. A nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos,
e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Opa, vamos parar aqui. Quando esse concílio aqui é feito, eles têm essa ideia equivocada aqui, de Maria, Mãe de Deus. Tá? Pode continuar. Um e um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma substância, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, é o credo. E aí ele termina dizendo, eu estou olhando lá, mas vocês estão olhando aqui, né? Jesus nos ensinou. E aí aqui eles vão concluir dizendo, e o credo vai estabelecer isso aqui como sendo verdades divinas. Então aqui o credo de Calcedônia. Por isso que quando eu acabei de dizer, você vai lendo, você vai estudando, aí nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Aí você tira o espinho aqui e o resto fica tudo certo. Tá bom? Perguntas, dúvidas, desde que não seja sobre Maria? Ok. Provas da humanidade de Cristo nas Escrituras. Características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma, elas ensinam que Jesus, ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. Está aqui. 1 Timóteo 2, verso 5. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual, e o menino crescia em graça e em conhecimento. Está aqui nesse texto aqui. E sentiu fome, sede, sono, cansaço. Esses textos aqui são os textos que concordam com o que está sendo afirmado aqui. Essa página aqui você não tem na sua revista. Pastor, o senhor pulou aí a parte da prova da humanidade de Cristo nas Escrituras. Pulei da revista, porque nós já falamos disso aí em lição passada. Tudo que está aí já está repetindo aqui, mas em lições passadas nós já estudamos. Implicações da humanidade de Cristo. Esse é o texto aqui de Hebreus, capítulo 2, verso 10, verso 18. Agora, Marquinhos, você vai fazer um ping-pong com esse microfone aí com a Márcia, tá bom? Aí na sua revista tem um quadrinho, não tem? Tem um quadro aí na sua revista. Então os homens vão ler esse primeiro quadro aí, ó, que está na revista. Primeiro os homens. Então vamos lá, 1, 2, 3 aí, homens de Deus, bora? Por intermédio de sua paixão e morte, Cristo tornou-se o único e suficiente Salvador. Hebreus 2:10. Agora as irmãs. Os crentes são santificados pelo relacionamento que desenvolvem com o Pai e com o Filho. Hebreus 2:11. Agora os homens. Só podem participar do corpo de Cristo aqueles que participam da natureza de Cristo e para ele vivem. Para um pouquinho aqui. Jesus disse assim: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A carne e o sangue de Jesus são representados onde, gente? Onde? Então significa que a ceia tem mais importância do que algumas pessoas estão pensando. Eu ouvi de uma pessoa essa semana a seguinte frase: eu só não venho à igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Eu acho que é importante vir na igreja quando a gente pode. Quando pode, pode. Quando não pode, não pode. Então,
Vir à igreja é bom, mas não vim também, eu sirvo a Deus em casa do mesmo jeito. Aí eu perguntei assim, qual foi a última ceia que você participou? Ah, foi em fevereiro. Pois é. Jesus disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Gente, participar da ceia vale a pena até adiar a viagem. Eu ia viajar hoje, mas tem ceia, eu vou viajar amanhã. Todo esforço vale a pena. Eu recebi uma visita. Vamos no culto comigo, é culto de ceia. Ah, eu não quero não. Você me espera só um pouquinho, porque eu vou tomar ceia e volto. Mas eu vou ser grosseiro com a minha visita. Vale a pena essa grosseria. Nós estamos falando de ceia. Ceia não é qualquer coisa, gente. Ceia não é um petisco, um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. Ceia é ceia. Então quero aconselhar você a ser radical com você mesmo, quando o assunto for ceia. Hoje à noite tem ceia. À tarde também tem. 17h30 tem ceia. 19h30 tem ceia. Vista a sua melhor roupa. Calça o seu melhor calçado. E venha para a ceia. É ceia do Senhor. A mãe da Talita defendia a seguinte ideia. Em dia de ceia, até o nosso almoço precisa ser especial. Porque é dia de ceia. Eu achei fantástico isso. Ceia, gente, é ceia. Quem entendeu isso? Levanta a mão para eu ver que você entendeu. Faça qualquer esforço, mas não perca a ceia. Eu fico olhando, tem uns irmãos que tomam ceia de 3 em 3 meses. Ah, eu não fui não porque eu estava muito cansado. Ah, eu não fui não porque eu fui para a roça. Ah, eu não fui não porque não sei o quê. Fui para o clube, para a praia, não sei o quê. Não, filho, é ceia. Valorize a ceia. Leve a sério a questão da ceia. Amém? Minha época de menino, agora, poucos dias, né? Não, porque eu lembro perfeitamente, então não tem tanto tempo assim. Os crentes tinham uma semana, na semana da ceia, os crentes jejuavam a semana toda. Quebrava o jejum na ceia. Quebrava o jejum na ceia. E muitos deles iam de branquinho para a igreja, né? Ia para a igreja de branquinho, simbolizando, né, pureza, enfim. E a turma muito reverente. A ceia, gente, é algo muito importante. Pode falar amém? Talvez você está achando que eu estou sendo muito radical. E talvez esteja mesmo. Mas servir a Deus é isso aí. Agora é com as meninas, né? Vamos lá então? A humanidade de Cristo constitui-se na base de sua identificação com o salvo. Hebreus 2, 13 e 14. Os homens? O salvo em Cristo entende a morte como a passagem desta vida para uma vida melhor. Hebreus 2, 15. As irmãs? O Senhor socorre aqueles que se tornaram descendência de Abraão, pela fé na morte de Cristo no Calvário. Hebreus 2,16. E os homens? A comunhão com Deus foi restaurada por Cristo, fez a propiciação por nossos pecados. Hebreus 2:17, 18, Hebreus 4:15. Esse texto aqui é o texto que está aí na sua revista. Eu quero aconselhar você em casa, pegar esse texto, dar uma lida nele de maneira bem detalhada. Eu quero concluir com todos nós lendo esse texto aqui. Vamos todos ler juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Portanto, filho, seja no que for que você está sendo tentado, ele é poderoso para te socorrer. Porque ele foi tentado em tudo e não pecou jamais. Deus nos abençoe, o Senhor nos ajude. Depois aqui de tudo, eu quero terminar dando uma palavrinha sobre os livros aqui. Vamos cantar uma canção?
Oh, tão certo